1825, um jovem imperador brasileiro de apenas 19 anos decide ir à guerra para manter um território que nunca deveria ter sido seu. Do outro lado, gaúchos rebeldes montados em cavalos selvagens juram expulsar os brasileiros a qualquer custo. O resultado, a guerra mais cara, mais sangrenta e mais humilhante da história do Império Brasileiro. Uma guerra que o Brasil perdeu, mas que mudou para sempre o mapa da América do Sul. Se você quer entender as guerras e conflitos que moldaram o Brasil de verdade, longe da versão romantizada dos livros escolares, você precisa se inscrever no canal O Tempo Conta. Ativa o sininho, porque toda semana trazemos histórias explosivas como essa. E fica até o final, porque vou revelar o acordo secreto que encerrou essa guerra e criou um país inteiro só para evitar uma guerra mundial. Para entender a Guerra da Cisplatina, precisamos voltar a 1816, quase 10 anos antes. Naquele ano, tropas luso-brasileiras invadiram a banda oriental do Uruguai, sob comando de Carlos Frederico Lecor. A desculpa oficial, garantir a segurança das fronteiras meridionais? A verdade, Dom João VI, ainda rei de Portugal e Brasil, queria expandir territórios e tinha paranoia com a influência revolucionária de José Artigas, o líder uruguaio que pregava a independência e ideais republicanos. A invasão foi brutal. Montevidéu caiu após cerco sangrento. Artigas foi derrotado e exilado no Paraguai, onde morreria esquecido décadas depois. A banda oriental foi anexada ao Brasil como província cisplatina em 1821. Mas havia um problema. Os uruguaios nunca aceitaram essa anexação. Nos bastidores, circulavam histórias não oficiais sobre saques generalizados, estupros de mulheres uruguaias por soldados brasileiros e execuções sumárias de rebeldes. Documentos portugueses da época mencionam excessos cometidos pelas tropas, mas sempre minimizando a violência. Os gaúchos orientais não esqueceram. Guardaram seu ódio, afiaram suas facas e esperaram o momento certo. Em 1822, quando o Brasil se tornou independente, a província cisplatina foi mantida à força como parte do Império. Dom Pedro I via aquele território como vital, controlava a entrada do Rio da Prata, rota comercial crucial. Mas em Buenos Aires, as Províncias Unidas do Rio da Prata, atual Argentina, tinham outros planos. Viam a banda oriental como parte natural de sua esfera de influência. E mais importante, não tolerariam uma potência monárquica controlando o estuário do Prata. Em abril de 1825, o momento chegou. 33 homens conhecidos para sempre como os 33 Orientals cruzaram o rio Uruguai partindo da Argentina. Liderados por Juan Antonio Lavalleja, eram em sua maioria gaúchos, estancieiros arruinados, e soldados de Artigas vinham armados, com rifles, facas e um ódio profundo. O manifesto que trouxeram era claro: libertar a pátria oriental do jugo imperial brasileiro e unir-se às Províncias Unidas do Rio da Prata. Oficialmente, a Argentina negava envolvimento. Extraoficialmente, fornece armas, dinheiro e apoio logístico. Era guerra de procuração, antes mesmo desse termo existir. O que o Brasil esperava que fosse um levante insignificante, tornou-se pesadelo. Os 33 conseguiram algo que o governo imperial jamais imaginou: apoio massivo da população local. Campesinos abandonaram suas fazendas. Gaúchos deixaram seus rebanhos. Até comerciantes de Montevidéu começaram a financiar secretamente os rebeldes. Em poucos meses, a insurgência controlava o interior da Cisplatina. As tropas brasileiras, comandadas por generais incompetentes e com soldados desmotivados que não entendiam por que lutavam tão longe de casa, foram empurradas para as cidades costeiras. Dom Pedro I ficou furioso. Jovem, impulsivo e obcecado com glória militar, viu a rebelião como afronta pessoal. Ordenou mobilização total. Em dezembro de 1825, o Brasil declarou guerra às Províncias Unidas do Rio da Prata. A Guerra da Cisplatina oficialmente começara. O que muitos não sabem é que nesse momento, o Brasil estava falido. A independência havia custado caro. A economia agrária cambaleava.
e os cofres imperiais estavam vazios. Mesmo assim, Dom Pedro insistiu na guerra. Rumores não confirmados da época dizem que o imperador teria gritado em reunião ministerial: "Prefiro perder a coroa do que perder a Cisplatina." Irônico, considerando que perderia ambas. A guerra terrestre foi catástrofe para o Brasil. As tropas imperiais eram em grande parte compostas por recrutas forçados, homens pobres arrancados de suas vilas, escravizados de fato, sob uniforme militar, enviados para morrer em terras estrangeiras. Os gaúchos orientais e argentinos, por outro lado, lutavam em seu território, conheciam cada rio, cada colina, cada caminho, usavam táticas de guerrilha devastadoras, atacavam comboios de suprimentos, destruíam linhas de comunicação, degolavam sentinelas brasileiras durante a noite. A Batalha de Sarandi, em outubro de 1825, foi humilhação brasileira. Cerca de 400 gaúchos rebeldes derrotaram força imperial de quase 1.200 homens. Os brasileiros fugiram em desordem, abandonando armas, munições e dignidade. Relatos não oficiais de sobreviventes brasileiros descrevem cenas horríveis: soldados feridos, degolados pelos gaúchos, corpos mutilados deixados como aviso, prisioneiros torturados até revelarem posições militares. A Batalha de Tuzengó, em fevereiro de 1827, foi ainda pior. Foi a maior batalha campal da guerra. Mais de 10.000 homens se enfrentaram no Pampa Gelado. Oficialmente, foi vitória brasileira porque os argentinos recuaram primeiro. Na prática, foi desastre. O Brasil perdeu mais de 1.000 homens entre mortos e feridos, não conseguiu perseguir o inimigo e permaneceu incapaz de controlar o território. Um oficial brasileiro escreveu em carta interceptada: "Vencemos a batalha, mas perdemos a guerra. Nossos soldados morrem de frio, fome e doenças. Não há vitória possível aqui." Enquanto o exército brasileiro fracassava no Pampa, a Marinha Imperial tinha breves momentos de glória. O Brasil possuía marinha infinitamente superior à Argentina. Fragatas, corvetas, brigues bem armados contra uma frota improvisada de Buenos Aires. O almirante Rodrigo Lobo bloqueou Buenos Aires, estrangulando o comércio argentino. Foi golpe econômico devastador. Navios brasileiros capturaram dezenas de embarcações inimigas, bombardearam posições costeiras, controlaram o Rio da Prata. Mas havia problema: guerra naval vence batalhas, não conquista territórios. E o Brasil precisava conquistar território. Além disso, o bloqueio teve custo político enorme. Países europeus, especialmente Inglaterra, dependiam do comércio com Buenos Aires. A pressão diplomática sobre o Brasil crescia diariamente. Em fevereiro de 1827, corsários argentinos realizaram o ato mais ousado da guerra. Entraram na Baía de Guanabara, a própria capital do Império, e incendiaram navios mercantes brasileiros ancorados. O pânico no Rio de Janeiro foi imenso. Se nem a capital estava segura, que esperança havia de vencer a guerra? Histórias não confirmadas da época falam de motim planejado por marinheiros brasileiros, cansados de meses no mar, má alimentação e soldo atrasado. O motim teria sido sufocado brutalmente com enforcamentos públicos, mas os documentos oficiais nunca mencionam o episódio. Em 1828, o Brasil estava financeiramente arruinado. A guerra custava fortunas diárias. Soldados precisavam ser pagos. Isso quando eram pagos, equipados, alimentados, transportados. Navios consumiam suprimentos astronômicos. O Tesouro Imperial recorreu a empréstimos britânicos com juros abusivos. A dívida externa explodiu, a moeda brasileira despencou. Inflação corroía o poder de compra. Internamente, revoltas começavam a estourar. No Nordeste, a Confederação do Equador ainda era memória fresca. No Sul, estancieiros gaúchos questionavam por que deveriam sustentar guerra que só beneficiava o imperador. Dom Pedro I percebeu tarde demais. Estava perdendo não apenas a guerra, mas o próprio trono. A Inglaterra observava tudo com crescente preocupação. Londres não queria nem Brasil nem Argentina controlando a banda oriental. Qualquer das opções ameaçaria o equilíbrio de poder sul-americano e, mais importante, o livre comércio britânico na região. Lord Ponsonby, diplomata britânico, elaborou solução genial: criar país inteiro como estado tampão.
Em agosto de 1828, Brasil e Argentina assinaram a Convenção Preliminar de Paz. O território disputado seria independente, nascia o Uruguai. Publicamente foi apresentado como solução diplomática elegante. Na realidade, foi imposição britânica. Documentos posteriormente revelados mostram que a Inglaterra ameaçou cortar empréstimos ao Brasil e bloquear Buenos Aires se não aceitassem. Havia cláusula secreta no tratado, revelada apenas décadas depois. Tanto Brasil quanto Argentina garantiam que nunca tentariam anexar o Uruguai novamente. Quem violasse enfrentaria guerra com a Inglaterra. O Uruguai nascia não pela vontade de seu povo, mas como peça de xadrez geopolítico. Para o Brasil, a Guerra da Cisplatina foi desastre em todos os sentidos. Perdas humanas, entre 8.000 e 12.000 soldados brasileiros mortos. A maioria não em combate, mas por doenças, frio, desnutrição, famílias inteiras arruinadas pela perda de filhos que nunca voltaram. Custo financeiro. Estimativas modernas sugerem que a guerra custou ao Brasil cerca de 50 milhões de libras esterlinas, quantia astronômica que levou décadas para ser paga. Custo político. Dom Pedro I nunca se recuperou da humilhação. 3 anos depois, em 1831, abdicaria do trono pressionado por revoltas internas, em parte causadas pela guerra desastrosa. Legado territorial. O Brasil perdeu território que controlava desde 1816. O Uruguai, independente, seria fonte de instabilidade por décadas, culminando na Guerra do Paraguai anos depois. Mas houve algo mais, raramente discutido: o trauma coletivo. Uma geração de brasileiros aprendeu que guerras de conquista são caras, sangrentas e frequentemente inúteis. Essa lição, paga em sangue no Pampa gelado, influenciaria a política externa brasileira por décadas. Existem histórias sobre a Guerra da Cisplatina que nunca foram totalmente esclarecidas. O massacre de Rincón. Rumores persistentes falam de atrocidade cometida por tropas brasileiras em pequena vila chamada Rincón, em 1826. Supostamente, civis uruguaios foram executados em represália por ataque guerrilheiro. Documentos militares da época mencionam operação punitiva, mas não dão detalhes. Historiadores uruguaios afirmam que mais de 100 civis morreram. Brasil sempre negou. Os cofres desaparecidos em 1827. Comboio militar brasileiro transportando soldos para as tropas desapareceu misteriosamente entre Rio Grande e Montevidéu. Oficialmente, foi capturado por guerrilheiros, mas rumores da época sugeriam que oficiais brasileiros corruptos teriam roubado o dinheiro e fugido para a Europa. O caso nunca foi resolvido. O acordo de deserção. Documentos argentinos sugerem que no final da guerra, comandantes de ambos os lados teriam acordo não oficial de não perseguir desertores. Milhares de soldados simplesmente abandonaram seus exércitos e muitos se estabeleceram no Uruguai. Era conveniente para todos esquecer esses homens. A Guerra da Cisplatina foi derrota militar, desastre financeiro e trauma político para o jovem Império Brasileiro. Mas talvez tenha ensinado lição valiosa. Nem toda guerra vale a pena ser travada. Dom Pedro I aprendeu isso tarde demais, mas o Brasil aprendeu. Se você gostou dessa história, deixa seu like, compartilha com quem gosta de história de verdade e me conta nos comentários. Você acha que o Brasil deveria ter lutado mais ou desistido antes? E aqui é o Tempo Conta, onde a história não tem filtro.